Fala galera do Fisiculturismo, tudo bem? Aqui é o Rafael Braca falando. Gostaria de me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou profissional da educação física, sou nutricionista, sou biomédico e eu gostaria de estar trocando algumas informações com vocês aqui de um tema que eu vejo que é muito pouco falado na internet, que seria a interação das vitaminas e dos minerais associados à saúde, à performance e à longevidade. Porque eu vejo muito atleta se preocupando com proteína, com carboidratos, aminoácidos, gorduras, e eu vejo muito pouco se falar, muito pouco se preocupar com a importância das vitaminas, dos minerais e principalmente de algumas gorduras. Então nós vamos estar abordando esse assunto aqui com vocês, eu espero que vocês gostem do conteúdo apresentado. Um ponto muito importante que a gente tem que falar é: este conteúdo que nós vamos disponibilizar para vocês, ele não tem o objetivo de estar substituindo uma consulta com um profissional nutricionista, com um profissional médico de sua confiança. Nós não estamos com interesse aqui de realizar diagnósticos ou prescrições. O objetivo aqui é meramente informativo, com a ideia de inspirar vocês a procurarem mais informações a respeito desse assunto, ok? Então nós vamos começar lá. Eu estou com o material aqui para compartilhar com vocês. O primeiro ponto que a gente gostaria de estar falando aqui são os 6 nutrientes essenciais para a sua saúde, sua longevidade e, consequência disso, sua performance. Então, para a gente iniciar aqui antes, e para vocês entenderem a essência desses componentes nutricionais, preocupa-se muito, como eu tinha falado, com proteínas e carboidratos, tá? Muito pouco se preocupa com as vitaminas e os minerais, e eles têm uma função muito importante no organismo da gente. A gente precisa se preocupar muito com quelar metal pesado, com desintoxicar o nosso organismo, fazer com que o nosso intestino absorva melhor aquilo que nós estamos comendo, e tudo isso nós fazemos com vitaminas, minerais, com alguns componentes que realizam essa desintoxicação, ok? Então, nós vamos estar abordando aqui agora a primeira vitamina é a vitamina D, né? A vitamina D3, que eu vejo muito pouco o pessoal suplementar com ela. Ela é considerada uma vitamina que perfaz 97% dos brasileiros têm deficiência dessa vitamina. É uma vitamina que ela é produzida naturalmente pelo nosso corpo quando nós tomamos sol, porém ninguém hoje toma sol todos os dias. Então existe a necessidade de você estar suplementando com ela. Ela é considerada a melhor vitamina anti-câncer existente no planeta. Ela te livra de uma série de doenças, contanto que a gente mantenha nossos níveis acima de 50 nanogramas por ml. Normalmente nos exames sanguíneos, se você medir a vitamina D3, ela precisa estar acima de 50 nanogramas por ml para você estar livre de 85% de qualquer tipo de câncer que você possa ter no futuro. Então isso aí é um dado interessante que precisa ser compartilhado com vocês. Lembrando que a melhor forma de consumo hoje da vitamina D3 é em torno de 5 a 20 mil IU, isso depende de cada pessoa. Nós chegamos até 40 mil IU com idosos aí tranquilamente. Depende da idade, depende de atividade física, depende de cor de pele. Existem uma série de fatores aí que são determinantes para a gente diagnosticar essa questão aí dos nutrientes, ok? Alimentos como atum, salmão, gema de ovo, fígado, são alimentos ricos também em vitamina D, para quem quer saber as fontes naturais aí para poder até complementar mais. Essa é uma das opções que a gente indica para vocês. Ou a suplementação, que você faz de vitamina D3 no período antes de dormir, de preferência, e com alguma gordura junto, normalmente com o ômega 3, pelo fato de que a vitamina D é lipossolúvel. Eu vejo também algumas pessoas que suplementam com a vitamina D e acabam não colocando uma gordura junto. Eu tomo a vitamina D no café da manhã, e você vai olhar o café da manhã, tem clara com aveia. Não vai absorver direito porque a vitamina D é lipossolúvel, assim como a vitamina E, por exemplo. As vitaminas A, D e E, elas são lipossolúveis. Então você necessita dessa administração combinada para você garantir uma melhor absorção, ok? Vamos lá para o segundo suplemento, que é a vitamina K2, que também eu vejo é uma vitamina muito pouco falada, aí principalmente no meio do fisiculturismo, né? Que ela é uma vitamina considerada a irrevogável vitamina anti-envelhecimento. É uma vitamina que evita rugas, evita contrastes na pele. Isso já foi, a vitamina K2 ela foi reconhecida em 1940 por Weston Price, onde até antes disso ela era chamada de fator X.
ela é uma ótima vitamina carreadora de cálcio. Eu vejo muitos se preocupar com cálcio para osteoporose, cálcio para evitar uma série de doenças, mas não vejo a preocupação em utilizar a vitamina K2 em conjunto. Deveria-se, hoje no Brasil, se falar que é obrigatória a suplementação de vitamina K2 quando se orienta a suplementação de cálcio. Não se orienta só a tomar cálcio, pessoa que tem osteoporose, por exemplo. Não é o mais indicado, visto o fato que o nosso corpo ele não sabe estocar cálcio apenas no osso, ele vai estocar cálcio nas artérias, ele vai estocar... Isso você pode, por exemplo, ter uma calcificação da artéria aórtica. Você corre um risco de ter uma doença cardíaca, por exemplo. Então, hoje em dia, nós consideramos a pessoa que tem doença cardíaca e a pessoa que tem osteoporose como doenças irmãs. Normalmente, quem tem uma doença cardíaca ou teve, com certeza tem osteoporose. E quem tem osteoporose corre um alto risco de ter doença cardíaca. Por esse fator, pelo fator de que realmente o corpo não está fixando cálcio onde deveria, que é no osso. Então, a vitamina K2 ela é um excepcional carreador de cálcio. Ela pega aquele cálcio que está parado na sua artéria e ela leva para o teu osso. Então, ela facilita essa questão aí realmente de você estar livre dessa doença chamada osteoporose, ok? A dose, normalmente, que o pessoal me pergunta, gira em torno de 80 a 120 microgramas. Normalmente eu utilizo 120 microgramas com atletas, 100 microgramas com pessoas que têm objetivos de academia, objetivos estéticos, mas isso varia de pessoa para pessoa. Então, basicamente, a vitamina K2, a importância dela, ela entra nessas questões. Obrigatória para quem suplementa com cálcio, ela é um excepcional carreador de cálcio, e ela diminui as chances de você ter qualquer tipo de doença cardíaca, além de ser uma vitamina anti-envelhecimento, que auxilia aí a longo prazo, claro, de você não ter, você menina que está assistindo aí, não ter rugas e por aí vai. Eu vejo muita mulherada se preocupar com botox, mas não se preocupa em evitar com que essas rugas saiam pelo processo de envelhecimento do uso de vitaminas e suplementos que realmente vão desacelerar esse processo. Então a vitamina K2 aí fica a dica para vocês. Esse é o segundo suplemento. Outro ponto importantíssimo da vitamina K2, né? O pessoal me pergunta quais são as fontes naturais dessa vitamina. Fonte natural dessa vitamina são as vísceras, como o fígado, por exemplo, o coração, mas mais o fígado. E essa é uma vitamina que ela acaba muito rápido no nosso organismo, então a suplementação dela deve ser diária, tá? Normalmente aí os estudos demonstram que em uma semana você já está deficiente de vitamina K2 se você não repor. Normalmente a gente indica para quem não quer fazer a suplementação consumir cerca de 150 a 200 gramas de fígado pelo menos uma vez por semana aí para poder manter altos os níveis de vitamina K2 no organismo, ou se não suplementar com 100 a 120 microgramas diariamente. Então basicamente esse é um ponto importantíssimo da vitamina K2 que precisa ser salientado com relação à suplementação desse componente nutricional, tá? O próximo agora é o iodo, né, que é a solução de Lugol, que eu vejo muito poucos falar sobre isso. De acordo com David Bronstein, que é a maior autoridade hoje em iodo e tireoide no mundo, que dedicou a vida dele toda para estudar, cerca de 85 a 90% do mundo inteiro está deficiente de iodo. Não adianta a gente querer usar esse sal de cozinha, porque esse sal de cozinha ele é o iodo que contém nele é um iodo orgânico, é um iodo que a longo prazo faz mal, é um iodo que aumenta as suas taxas de pressão arterial, é um iodo que ele não é um iodo que nós vemos no estudo que gera todos os benefícios. A única coisa que esse iodo faz é não deixar com que você tenha bócio, né? Porque se você tiver uma deficiência muito alta de iodo, você acaba tendo bócio. Então nós não estamos discutindo aqui a questão de você ter uma saúde de sobrevivência. Nós estamos discutindo aqui você ter uma saúde, uma super saúde, uma saúde com um sistema imunológico que combata doenças a longo prazo. Então, é muito importante suplementar com o Lugol, visto o Lugol 5%, né, que ele vai suprir uma necessidade muito grande que nós temos, visto o fato também que nós estamos muito intoxicados com metais pesados, mercúrio, chumbo, cádmio, são metais pesados que acabam entrando no lugar do iodo e você pode até, por exemplo, estar tendo um hipotireoidismo, sendo que os seus exames de tireoide estão normais. Eu vejo muito isso na prática clínica acontecer, a pessoa realizar os exames, nossa, mas a minha tireoide está normal, e ele come qualquer coisinha a mais, ele já engorda, ele tem uma tendência a ter uma retenção de gordura maior. Isso
consta como hipotireoidismo, pode ser uma das causas. E a gente vê casos aqui, já vi vários casos de paciente com hipotireoidismo por questões de estar intoxicado com metais pesados. Então por isso que no exame lá consta, porque esse metal pesado, o mercúrio, por exemplo, o chumbo, eles ultrapassam ali o iodo e o exame é um exame que não é qualitativo, ele é quantitativo. Então o exame ali na imagem consta que você está normal. Só que se fosse fazer uma biópsia, por exemplo, tirar um pedaço da tireoide, você ia ver ali que não tinha iodo suficiente. Aí o que a gente faz? Para não ter que tirar um pedaço fazer uma biópsia da sua tireoide, a gente suplementa com isso aí, garantindo com que você quele esses metais pesados e jogue para fora, garantindo uma melhor desintoxicação. Aí você vai perguntar para mim, mas doutor Rafael, qual a vantagem disso? O que eu ganho com isso? Você ganha um metabolismo mais acelerado, você ganha uma capacidade de oxidação de gorduras mais rápida para você que está querendo secar. Muitas vezes você está fazendo tudo para secar, tomando termogênico, fazendo cardio, fazendo dieta, só que você está intoxicado com metal pesado. Então você vai entender agora por que você faz cardio jejum, por que você faz dieta e você não está secando. Muitas vezes você está com um processo interno por questões de estar com deficiência nutricional de vitaminas e minerais, por isso que você não está secando, por isso que você não está aumentando a sua massa muscular. Então esses pontos são importantíssimos e muito poucas pessoas se preocupam com isso. O iodo, ele quela chumbo, ele quela cádmio, ele quela mercúrio, ele manda tudo isso para fora. Então seria muito interessante o uso dessa suplementação para pessoas que não só visam saúde e longevidade, como pessoas que visam performance. O iodo ele é desintoxicante, ele é desinfetante, ele não deixa você gripar, ele tem uma série de benefícios aí que você pode tá tendo com ele, tá? Ele quela metais pesados, né? De maneira resumida falando. Qual que é a dose? Normalmente o pessoal me pergunta. A dose normalmente ela gira em torno de 2 a 4 gotas. 2 gotas de manhã em jejum, junto com o selênio, tá? O selênio é o quarto suplemento que eu vou estar falando com vocês. Ele é importantíssimo para garantir uma melhor absorção do iodo. E vocês vão estar tomando em jejum aí uma média de 120 a 200 microgramas de selênio, com 2 a 4 gotas de iodo. Essa é a base, mais ou menos, das prescrições. Cada pessoa tem uma necessidade individual. Normalmente eu uso 2 gotas com pessoas normais e 4 gotas com atletas, mas isso é muito variável. Eu, por exemplo, Rafael, sou atleta de fisiculturismo, peso 126 quilos, falando como atleta agora, eu tomo 8 gotas de Lugol ao acordar. A minha demanda é diferente, o meu peso é diferente, o meu treino é diferente. Só para vocês entenderem que é muito variável isso aí. Não encarem isso como uma prescrição, mas só uma base para vocês terem um pouquinho de conhecimento de como funciona isso aí. Tá ok? Então aí o terceiro e o quarto, o iodo, na forma de Lugol 5%, nós temos 2 versões, o Lugol 5% e 2%, que foi criado pelo médico Jean Lugol, há muitos anos atrás, e eu sempre oriento os 5%. 2% normalmente a gente utiliza com outros tipos de pacientes, que não estejam relacionados à performance. Okay? Um ponto importantíssimo sobre o iodo também, né, sobre a importância da suplementação dele, o nosso estômago, para produzir ácido clorídrico, por exemplo, ele precisa de iodo. O nossa musculatura, 25, 27% da nossa musculatura é feita de iodo. Pessoas com hipotireoidismo têm deficiência de iodo nesse compartimento. Então nós conseguimos auxiliar e até curar hipotireoidismo em alguns casos, pelo fato de que o intestino está com deficiência na captação de iodo. Então o problema não está na tireoide, está lá embaixo. Então existem algumas estratégias que nós conseguimos trabalhar com iodo na doença, na saúde, na prevenção. Pessoas que têm um problema mais grave, a gente consegue diminuir a dose do medicamento que ela está tomando, por exemplo. Depende muito do diagnóstico de cada pessoa. Então a gente consegue trabalhar com iodo para várias aplicabilidades. Sempre nessa solução de Lugol, aí, que é um exemplo que eu dei para vocês, 5%, 2 a 4 gotas, e isso vai depender mais ou menos conforme o diagnóstico que a gente fizer em consulta, sempre salientando a importância da consulta. Beleza, galera? Então, o iodo aí já finalizado aí para vocês sobre a importância deles, aplicabilidades. Ok? Então, fica aí agora o terceiro e o quarto, o iodo e o selênio. Nós vamos dar sequência aqui agora. Eu estou com um materialzinho aqui para poder compartilhar, que eu deixei segmentado aqui, para a gente poder estar falando, né? Então, vamos lá. Qual que é o quinto suplemento agora, né? O quinto suplemento é o magnésio. O magnésio ele é considerado
o melhor antiarrítmico existente no mundo hoje é a suplementação de magnésio. Por que nós somos deficientes de magnésio? Porque para nós não estarmos deficientes, nós teríamos que ter um solo que não fosse pobre como é o solo hoje, teria que ter água magnesiana, teria que ter vulcão. Isso, graças a Deus, não tem no Brasil. Porém, a gente acaba pagando o preço com a deficiência desse componente nutricional. Então, a gente precisa suplementar com magnésio por uma série de fatores. O magnésio, por exemplo, junto com o triptofano, um exemplo que eu estou dando aqui, né? Se você exagerar no termogênico, por exemplo, você tiver com muita aceleração, passando mal, faz uma suplementaçãozinha de triptofano com magnésio, você vai ver como você melhora rapidinho. É um dos exemplos que eu estou dando aqui de práticas em consultório que a gente faz de muitos anos, que realmente funciona legal, dá um baita de um resultado. Então, assim, o magnésio, ele é o melhor antiarrítmico que existe. Ele é melhor, ele é bom para o cérebro, ele é bom para combater dores, bom para fibromialgia, ele é bom para diabetes. Existe uma série de benefícios que nós temos aí com o uso do magnésio. Existem também vários pontos que nós conseguimos identificar as deficiências de magnésio, que são câimbras nas pernas, insônia, dores musculares, ansiedade, hipertensão, diabetes, fadiga, hipotiroidismo, uma série de sintomas que nós conseguimos classificar aí que fazem parte da deficiência de magnésio. A pessoa que está com hipertensão, por exemplo, pode ter deficiência de magnésio, pode ter deficiência de vitamina D, pode estar com o ácido úrico elevado. Isso aí são pontos que nós vamos discutir num outro vídeo para vocês aí, mas a gente consegue também tratar a hipertensão com suplementação. A gente consegue tirar a pessoa do medicamento para poder tá entrando numa suplementação, acertar alguns pontos de deficiência nutricional, porque hipertensão ou qualquer outra doença, ela é derivada ou ela tem alguma associação com deficiência nutricional. Hipócrates, que é o pai da medicina, ele já falava 400 anos antes de Cristo, que seu remédio seja seu alimento, que seu alimento seja o seu remédio. Então, hoje em dia, o pessoal se preocupa muito com a farmácia do homem e esquece da farmácia de Deus. Deus já deu tudo pra gente aqui com os nutrientes para a gente poder se prevenir das doenças. Então, esse é um ponto importante que eu quero salientar para vocês aqui, do porquê de extrema eficácia e de extrema importância nós estarmos suplementando com essas vitaminas e esses minerais. Tá? O último agora é o ômega 3, né? O ômega 3 aí é um suplemento que é conhecido de vocês, vou estar falando um pouquinho sobre ele aqui. Ele é um suplemento que na década de 70 o Dr. Dierberg foi para as terras geladas e começou a perceber que os esquimós eles não tinham doença cardíaca, não tinham AVC e eles consumiam uma alta quantidade de gordura. Então ele foi lá, coletou o sangue desses esquimós, trouxe para os Estados Unidos, fez as análises e constatou que eles tinham uma média de ingesta de 14 gramas de ômega 3 no sangue. Eles estavam ingerindo basicamente 14 gramas por dia de ômega 3. E ele começou a perceber essa grande melhora. E hoje em dia já temos mais de 23 mil estudos publicados sobre o ômega 3 depois dessa descoberta dele. O ômega 3, ele, por exemplo, para o cérebro, nosso cérebro tem porções do nosso cérebro que se alimentam predominantemente de DHA, que é um dos componentes do ômega 3, que ele é rico em DHA e EPA. Então, o cérebro ele se alimenta predominantemente de DHA, então nós precisamos estar suplementando por questões comportamentais, questões emocionais. Muitas vezes a pessoa fica muito irritada ou com uma tristeza profunda. Isso é deficiência de ômega 3. Olha para vocês verem a quantidade de doenças, sintomas que eu estou falando para vocês aqui, que tudo está relacionado com deficiência nutricional. Tudo isso a gente consegue acertar. Psiquiatras, por exemplo, têm usado o ômega 3 como tratamento para melhorar o sintoma de esquizofrênicos, por exemplo. Esquizofrênico que está com deficiência de DHA, ele fica muito mais agitado, muito mais acelerado. Então, a gente consegue otimizar o tratamento desse tipo de paciente com suplementação, para vocês entenderem a interação de que nós trabalhamos muito mais com suplementação do que com medicação. Medicação hoje, ela não resolve o problema. Medicação, ela só camufla um sintoma que você está sentindo, ela não cura. A suplementação, a boa alimentação, os bons hábitos alimentares, ele cura doenças. Então, seria como se você pegasse uma parede com infiltração e você ficasse pintando a parede, ao invés de ir lá,
entender o que está acontecendo por dentro da parede. Ó, tem um cano estourado lá dentro. Vamos trocar esse encanamento que vai resolver o problema. Isso é a suplementação. Tomar remédio é ficar pintando a parede. Daqui 2 semanas a parede está toda podre de novo, até que vai chegar uma hora que a parede vai cair. É isso que acontece com o pessoal que faz uso na maioria dos medicamentos. Não são todos. Tem medicamentos que realmente são necessários. Isso depende muito do diagnóstico. Mas o que a gente vê muito é, a cada 100 pessoas que 6, 10 teriam que tomar medicação, 80 estão tomando medicação. E isso poderia ser resolvido com bons hábitos alimentares, com boa suplementação. É muito diagnóstico que eu pego aqui de pessoas tomando remédio, se entupindo de remédio, pessoa com depressão, por exemplo, a deficiência da queda, uma deficiência que nós chamamos de queda da vitalidade cerebral, que é a deficiência de iodo, deficiência de magnésio e deficiência de lítio. Se a gente suplementar com esses pontos, a tendência dessa pessoa é sair com essa depressão. Se for uma depressão muito profunda, a gente trata isso com soro venoso. Então a gente consegue tirar a pessoa da medicação. Não se trata a depressão com medicamento, se trata a depressão com suplementação. Então esse é um dos pontos básicos aqui que eu tô complementando para vocês. O ômega 3 também, super importante para a pessoa que está com depressão. Então a gente consegue tratar com suplementação uma infinidade de doenças, aí mais de 85% das doenças a gente consegue tratar, principalmente se ela estiver no início dela. Câncer hoje a gente consegue prevenir mais de 85% dos cânceres com a vitamina D, como eu falei para vocês. Então assim, olha quanta coisa interessante, quanta coisa importante que a gente está abordando nesse tempinho aqui com vocês. Um ponto importante do ômega 3 para a gente classificar a qualidade. A gente vê muito ômega 3 baratinho na farmácia. Tomem cuidado com isso aí, tá? Esses ômega 3 eles estão oxidados, estão contaminados com mercúrio. Procurem um ômega 3 que seja da costa da Noruega, que seja um ômega 3 que seja derivado de peixes de água profunda ou de focas, que são realmente os animais que contêm uma grande concentração de ômega 3. Porque o que é o ômega 3? Ele é um componente natural do salmão, por exemplo, das águas frias, para não deixar congelar o sangue do peixe. Então, se você pegar, por exemplo, um ômega 3 extraído desses peixinhos daqui, ou dos peixes que são cultivados em cativeiro, que você querer comer um peixe desse, ele não tem ômega 3 porque a água não é gelada e ele ainda come farelo, ele não come plâncton. É o plâncton que o peixe come lá nas águas profundas que produz esse ômega 3 para não deixar o sangue do peixe congelar. Então esses são alguns pontos essenciais para a gente classificar a qualidade do ômega. Daí você vai me perguntar, ótimo doutor, legal, mas como que eu consigo na prática saber isso? Primeiro ponto, você procurar o ômega 3 que tenha selo de qualidade de águas profundas, da costa da Noruega, por exemplo. Existem várias marcas que trabalham com selo de qualidade. Ou se não, você pegar uma cápsula de ômega 3 e colocar no freezer. Deixa lá por 5 horas e observa. Se esse ômega 3, se essa cápsula congelar, não é ômega 3. Então esses são alguns dos pontos, porque ele serve exatamente para não deixar o sangue do peixe congelar. Galera, uma coisa muito importante, após eu citar todos esses 6 suplementos para vocês, você deve estar pensando, nossa, mas isso deve custar o olho da cara, quando na verdade não. Quem não investe na saúde hoje vai investir 3, 4, 5 vezes na doença amanhã. Essa suplementação que eu falei para vocês, ela é mais barata que um whey protein. Vocês conseguem achar aí esses 6 suplementos numa média, numa boa farmácia de manipulação, entre 250, 280, no máximo 300 reais. Então, eu sei que essa dúvida iria rolar no vídeo se eu não falasse, então eu estou deixando claro para vocês aí que é uma suplementação relativamente barata, vitaminas e minerais não tem um custo muito elevado, não é um negócio de 800 mil reais, é 250, 300 reais no máximo, e nós vamos estar garantindo a absorvibilidade de todos os nutrientes, nós vamos estar garantindo uma desintoxicação, um processo de absorção no intestino que potencializa os efeitos da sua dieta, potencializa os efeitos do seu treino. Então você vai ter um benefício não só na sua saúde, mas na sua performance e na sua longevidade. Então fica esse adendo para vocês aí que é a respeito do custo dos suplementos. Eles têm uma média aí mais ou menos de 250, 300 reais. Beleza, galera? Tamo junto. Então esses são alguns dos pontos que eu gostaria de estar salientando com vocês com relação a isso. Mais uma vez, a gente quer deixar claro aqui, o fisiculturismo.com.br, eu, Dr. Rafael, nutricionista, também quero deixar claro que o conteúdo desse vídeo que nós estamos compartilhando com vocês é um conteúdo meramente informativo, é um conteúdo para despertar interesse para vocês estudarem mais sobre esse tema. Eu vou estar à disposição com vocês no meu Instagram, @rafaelbraca com 2 Cs. Eu espero que vocês tenham gostado, vai estar escrito aqui embaixo aqui o meu Instagram para vocês, quem tiver dúvidas.
Tem vários artigos interessantes também para compartilhar com vocês, quem quiser. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Nas próximas vezes vamos falar sobre outros temas e pessoal do fisiculturismo aí, agradeço também a oportunidade. Contem sempre com a gente aí, tamo junto. E aí, galera do fisiculturismo, curtiu o vídeo? Se você curtiu, dá um like aí. Se tiver com qualquer dúvida, comenta aqui embaixo ou manda uma mensagem para mim lá no meu Instagram. Gostou do conteúdo também? Inscreva-se no canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que tiver um vídeo novo e clica aí no próximo vídeo aí para você estar sempre acompanhando aí o próximo vídeo de sugestão. Valeu, galera. Rafael Braca na área mais uma vez. Tá bom. Aí isso aí já vai para os piores momentos do vídeo.